Paz e bem. O quarto deveria ser o lugar de repouso, de intimidade com Deus, de oração silenciosa e sonhos sagrados. Mas muitos quartos hoje são campos de batalha espiritual se o inimigo entra pela decoração. Sim, São Francisco nos alertaria. Não basta arrumar os lençóis se o espírito da casa está em desordem. Hoje vamos revelar 5 itens que, segundo a sabedoria espiritual e o discernimento franciscano, podem estar amaldiçoando o seu quarto. Pegue papel e caneta, invoque o Espírito Santo e já deixe o seu like, para que esta mensagem alcance outros lares que precisam de purificação. Sinal de alerta item 1, quadros com arte abstrata ou angustiante. Giroflex sinal do perigo. Você entra no quarto em busca de descanso, mas na parede acima da cama está aquela tela com borrões sombrios, figuras sem rosto, formas inquietantes ou cores carregadas como tempestade. Às vezes são presentes modernos, comprados por impulso ou herdados de alguém. Telas que parecem arte e mais que espalham uma inquietação invisível. Lupa inclinada para a esquerda. Já reparou que você acorda cansado, tem sonhos confusos, ou sente uma sensação ruim sem motivo aparente? Muitas vezes, isso começa com o que os seus olhos estão contemplando sem perceber. Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Livro aberto Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Seta preta para a direita. A arte obscura gera pensamentos obscuros. Se a imagem não comunica paz, luz ou beleza, ela se torna uma sombra espiritual silenciosa dentro do quarto. Seta preta para a direita. A mente é como uma esponja, absorve o último estímulo visual antes de dormir. E se o último olhar repousa sobre confusão, angústia ou caos, o espírito se prepara para uma noite sem paz. Seta preta para a direita. Quadros carregados de dor, tristeza ou deformação emocionalizam o ambiente, do que deveria ser refúgio se torna um campo psíquico aberto para opressão. São Francisco dizia: Não deixes sobre teu travesseiro aquilo que Deus não pintaria com luz. Pomba como purificar. Marca de seleção branca 1. Faça um discernimento visual. Sente-se na cama, olhe em volta e se pergunte: essa imagem me aproxima de Deus ou me esvazia por dentro? Marca de seleção branca 2. Se houver dúvida, se remova. Melhor uma parede em branco do que uma tela que semeia inquietação. Marca de seleção branca 3. Substitua por fontes de luz. Seta preta para a direita. Um quadro com o Sagrado Coração. Seta preta para a direita. A imagem da natureza em paz. Seta preta para a direita. Versículos como: Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4, versículo 8. Marca de seleção branca 4. Ao pendurar a nova imagem, unja a parede com óleo ou água bem-tetrice uma cruz dizendo: Senhor, que esta imagem irradie a tua paz, e que todo olhar que a contemple descanse em ti. Balão de fala. Escreva nos comentários agora. Dedo indicador apontando para a direita. Eu quero paz nos meus olhos antes de dormir. Esse pequeno gesto é mais do que um comentário, se é um pacto de purificação visual. Curta o vídeo se esse alerta fez sentido para você, se compartilhe com alguém que precisa dormir sob a bênção da luz, e não à sombra da angústia. Paz e bem. Erva pomba. Sinal de alerta item 2, espelhos mal posicionados ou cobertos de energia ruim. Giroflex sinal do perigo. Você entra no quarto e lá está ele, seu espelho. Às vezes grande, bonito, ornamentado, mas refletindo exatamente a cama. Outros são antigos, herdados de lugares ou pessoas que você mal conhece. Alguns estão trincados, gastos, cobertos de poeira ou com uma sensação difícil de explicar. Pior, virados de frente para a porta, como se observassem quem entra e sai. Taxinha. Você sabia que há pessoas que não conseguem dormir profundamente e não imaginam que a causa está no espelho? Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Livro aberto Efésios capítulo 4, versículo 27.
Não deis lugar ao diabo. Espelhos são objetos espiritualmente sensíveis. Na tradição de muitas culturas, eles eram usados como instrumentos de canalização, portais simbólicos entre o visível e o invisível. Diamante azul pequeno. Quando um espelho reflete diretamente sua cama, você dorme sob constante vigilância energética. Em vez de descanso, há inquietação. Em vez de refúgio, exposição. Diamante azul pequeno. Um espelho herdado de alguém que vivia em dor, vício ou práticas ocultas pode carregar resquícios espirituais dessa atmosfera. A alma, ao repousar, se torna mais vulnerável se espelhos mal consagrados funcionam como janelas abertas. Diamante azul pequeno. Espelhos trincados, em especial, criam fragmentos energéticos e a imagem se parte, e o espírito também se agita. Como dormir em paz, se aquilo que te reflete já está ferido? São Francisco, homem de simplicidade, não tinha espelhos, mas dizia: desejo me ver nos olhos do Cordeiro. Nele, todo reflexo é luz. Pomba. Como purificar? Marca de seleção branca 1. Avalie a posição. Se o espelho está refletindo a cama, mude. Coloque-o de lado, cubra-o à noite ou considere removê-lo do quarto. Marca de seleção branca 2. Limpeza espiritual. Use água com sal abençoado ou água benta. Molhe um pano, limpe toda a superfície e, enquanto limpa, reze: Senhor, purifica este reflexo. Que toda imagem aqui vista glorifique a tua luz. Marca de seleção branca 3. Unção com cruz. Com óleo consagrado ou azeite apresentado a Deus, trace discretamente uma cruz no canto superior do espelho e proclame: que neste reflexo se veja apenas o teu brilho, Senhor. Nada mais. Marca de seleção branca 4. Substitua a energia visual. Se quiser manter o espelho, pendure um pequeno crucifixo ou imagem do coração de Jesus ao lado. Isso estabelece que o quarto está sob outra autoridade, a luz de Cristo. Balão de fala. Comente agora. Dedo indicador apontando para a direita. Eu quero espelhos consagrados, não portais ocultos. Curta este vídeo se você sentiu a importância dessa limpeza espiritual, e compartilhe com alguém que sofre com insônia ou perturbações noturnas. Sino. E se ainda não se inscreveu, clique agora no botão de inscrever-se, para que essa mensagem continue iluminando lares que, no silêncio da madrugada, pedem paz. Paz e bem. Erva pomba. Sinal de alerta. Item 3. Almofadas, lençóis ou objetos com símbolos esotéricos. Giroflex. Sinal do perigo. Você arruma a cama e nem percebe. O edredom tem uma mandala que parece só bonitinha. A fronha traz um pequeno olho grego ou para espantar inveja. No tapete, símbolos astrológicos. E ali, balançando suavemente na janela, um filtro dos sonhos, presente de alguém que eu só queria proteger. Cama. Mais à noite, o sono inquieto, os pesadelos frequentes, os pensamentos agitados. Será mesmo só cansaço? Espadas cruzadas. Por que amaldiçoam? Livro aberto. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 19. E muitos dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. Na Bíblia, objetos que remetem a cultos ou práticas espirituais paralelas precisam ser renunciados, não reciclados. Diamante azul pequeno. Símbolos como mandalas, olhos gregos, signos do zodíaco e filtros dos sonhos não são meramente artísticos se eles foram criados com intencionalidade espiritual. Mesmo que você os use apenas como decoração, o mundo invisível os reconhece como pactos silenciosos. Diamante azul pequeno. Dormir sobre esses desenhos é como repousar num campo consagrado ao engano. O corpo relaxa, mas o espírito fica exposto. Diamante azul pequeno. Cada símbolo equivocado no travesseiro, lençol ou tapete é uma pequena brecha visual ou que o inimigo tenta explorar. E o que parecia só o design ou se revela canal de inquietação. São Francisco de Assis dizia: onde há sombra de engano, ali o repouso não floresce. Somente sob a cruz nasce o sono do justo.
Pomba como purificar. Marca de seleção branca 1. Oração de renúncia. Antes de tocar em qualquer objeto, fique em pé ao lado da cama e proclame com fé: em nome de Jesus, renuncio a todo símbolo, forma ou objeto que não glorifica ao Senhor. Que todo contrato feito sem meu consentimento seja quebrado pela autoridade do sangue de Cristo. Marca de seleção branca 2. Substituição consciente. Retire lençóis, fronhas, almofadas, tapetes ou peças com símbolos místicos, astrológicos ou que evoquem proteção alternativa. Em seu lugar, use tecidos neutros ou com símbolos sagrados. Pequeno quadrado branco a cruz. Pequeno quadrado branco o tal franciscano. Pequeno quadrado branco frases como o Senhor é meu pastor, nada me faltará ou ó paz e bem. Marca de seleção branca 3. Unção da cama. Com azeite consagrado ou água benta, trace discretamente uma cruz nas 4 pontas do colchão e diga: Senhor, esta cama pertence a ti. Que este seja território de descanso, não de tormento. Que os meus sonhos sejam guardados pela tua luz. Amém. Marca de seleção branca 4. Música de purificação noturna. Antes de dormir, coloque um salmo cantado, como o Salmo 91 ou 23, e permita que a palavra de Deus penetre a atmosfera. Balão de fala comente agora. Dedo indicador apontando para a direita: o minha cama será lugar de bênção, não de brechas. Esse simples comentário é um ato público de fé, se pode ser a inspiração que outro lar precisa para quebrar alianças inconscientes com o engano. Taxinha curta este vídeo se você acredita que até os tecidos podem ser consagrados, e compartilhe com alguém que vive dizendo: não durmo bem, mas não sei por quê. Sino e se ainda não se inscreveu, clique agora em inscrever-se, porque aqui o Espírito Santo renova até o travesseiro. Paz e bem. Que teu quarto seja sempre santuário da graça, e nunca campo de batalha do oculto. Sinal de alerta: item 4, livros, revistas ou objetos que enaltecem o pecado. Giroflex: sinal do perigo. Você entra no quarto e vê ali, na prateleira, sobre o criado mudo, dentro da gaveta secreta, aquele romance erótico, a revista de conteúdo duvidoso, ou até cartas e presentes de um relacionamento marcado por impureza. Talvez um objeto associado a vícios do passado, um isqueiro bonito, uma embalagem guardada de lembrança, ou uma foto de um tempo onde o pecado parecia amor. Livros: alguns estão ali há anos. Outros você ganhou recentemente. Mas todos compartilham um segredo: não alimentam sua alma, se distraem, distorcem e derrubam. Espadas cruzadas: por que amaldiçoam? Livro aberto: 2 Coríntios, capítulo 10. Versículo 5. Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Diamante azul pequeno: o que entra pelos olhos entra também pelo espírito. Num quarto, onde o coração repousa, cada estímulo visual ou emocional é uma semente. E se essa semente é feita de luxúria, ódio, vaidade ou mentira? Então colheremos pensamentos impuros, sonhos confusos e lembranças que pesam. Diamante azul pequeno: os livros que glorificam adultério, violência, feitiçaria ou zombam da fé se tornam oráculos invertidos. Portas abertas para vozes que sussurram erro durante a noite. Diamante azul pequeno: São Francisco dizia: o que alimenta o ego seca o espírito. Melhor páginas com ovelhas que romances com lobos. Diamante azul pequeno: e atenção, e não só o que se lê, mas o que se guarda. Presente de ex com mágoas embutidas. Bilhete antigo cheio de juras vazias. Recordações ligadas a quedas, vícios ou impurezas. Tudo isso consagra um espaço invisível ao passado, se impede que a graça habite plenamente o presente. Pomba como purificar. Marca de seleção branca 1. Revisão com o Espírito Santo. Ore antes: o Senhor, revela o que precisa sair. Passe os olhos por cada livro, revista, bilhete, objeto. Pergunte: isso me aproxima de ti ou me afasta, mesmo que sutilmente? Marca de seleção branca 2. Remoção e renúncia.
Livros que glorificam o pecado? Descarte. Não doe-se, liberte-se. Cartas que trazem saudade de relacionamentos impuros? Rasgue e queime. Objetos ligados a vícios? Não decore com eles, vença com Cristo. Enquanto descarta, declare em voz firme: renuncio a toda influência que não honra a Cristo. Que este quarto seja altar de luz, não caverna de lembranças. Marca de seleção branca 3. Estante da fé. Monte um pequeno santuário de leitura santa. Uma Bíblia aberta no Salmo 91. Um terço. Um livro de Santa Teresinha, São Francisco ou outro santo que edifique. Uma vela ou luminária suave. Um porta-retrato com uma citação bíblica ou oração curta. Essa será sua fonte de renovação noturna. Seu quarto não mais repetirá pecados antigos, será escola de esperança. Dedo indicador apontando para a direita, escreva agora nos comentários: minha estante será santuário, não esconderijo da tentação. Esse ato público de fé pode ser o estupim para o milagre de alguém que ainda dorme cercado por armadilhas disfarçadas de decoração. Taxinha curta este vídeo se você quer um quarto onde o Espírito Santo possa descansar contigo. Bandeja de saída e compartilhe com alguém que precisa limpar não só a cama, mas a prateleira e a alma. Sino e se ainda não se inscreveu no canal, clique agora em inscrever-se para continuar recebendo palavras que purificam corpo, mente e lar. Paz e bem. Que a única voz que ecoe no silêncio do teu quarto seja a do amor que salva, não do erro que seduz. Sinal de alerta item 5, objetos herdados com história negativa. Giroflex sinal do perigo. Você entra no seu quarto e vê aquela cômoda antiga. Ou dorme sob uma colcha bordada por uma avó que viveu anos envolvida em práticas ocultas. Ou ainda tem um quadro herdado de um parente que faleceu em meio a vícios, ódio ou feitiçaria. Parece só decoração. Parece só memória. Mas na realidade espiritual, pode ser um eco do passado falando mais alto que o Evangelho. Muitos desses objetos foram recebidos sem discernimento. Diamante azul pequeno, presentes de familiares não convertidos. Diamante azul pequeno, móveis de casas onde houve traição, doenças sem cura ou violência. Diamante azul pequeno, itens comprados em brechóis, doações ou achados ou de estrada. Você sabe de onde vieram? Sabe que atmosfera carregavam? Espadas cruzadas por que amaldiçoam? Livro aberto Josué, capítulo 7, versículo 13. Há objetos condenados no meio de vós. Tu não poderás resistir aos teus inimigos enquanto não os eliminares. Diamante azul pequeno, a Bíblia é clara, alguns objetos podem carregar contaminações espirituais. Não por magia, mas por associação invisível, das lágrimas, os vícios, os pactos feitos no passado impregnaram matéria com memória. Diamante azul pequeno, quando colocamos esses itens no quarto, damos abrigo simbólico a presenças que não foram convidadas por Deus. É como abrir uma janela oculta, pela qual sopram lembranças que não edificam. Diamante azul pequeno, São Francisco diria: o lençol de um justo aquece a alma, mas o cobertor do ímpio gela a fé. Objetos têm cheiro de história. E histórias pesadas afundam o ambiente espiritual. Pomba, como purificar o quarto e quebrar as heranças escondidas. Marca de seleção branca 1. Oração de discernimento. Entre no seu quarto com um frasco de óleo ou água benta nas mãos. Ore com humildade. Senhor, se há algo aqui que te desagrada ou carrega impressões espirituais negativas, mostra-me agora. Que minha casa seja território da tua presença, se não abrigo de pactos passados. Você pode sentir incômodo diante de certos objetos. Pode lembrar de histórias que evitava pensar. Esteja pronto para obedecer. Marca de seleção branca 2. Remoção ou reconsagração. Diamante laranja pequeno, se for um objeto sem valor espiritual, e você sente que deve tirar, descarte.
Diamante laranja pequeno se for algo útil, mas herdado com má história, unja-o e consagre-o a Deus. Diga: renuncio a qualquer influência ligada a este objeto. Que ele pertença agora a Cristo, se seja instrumento de paz. Marca de seleção branca 3. Unção do quarto. Com óleo abençoado, ou o azeite consagrado com fé, 3 uma cruz sobre. Portas. Cabeceira da cama. Móveis herdados. Cantos do quarto. Enquanto unge, proclame Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Esse gesto é muito mais que limpeza. É reivindicação espiritual. Você está dizendo que aquele espaço pertence ao Cordeiro de Deus, não às sombras do passado. Balão de fala, escreva nos comentários agora mesmo. Dedo indicador apontando para a direita: o meu quarto será consagrado ao Senhor. Esse comentário é um ato público de autoridade. É como acender uma vela em nome da pureza, se declarar guerra a toda herança invisível que ainda tenta roubar tua paz. Taxinha. Se este vídeo está te trazendo discernimento, clique em o curtir e compartilhe com quem herdou a casa, mas quer herdar o céu. Se não, inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse, que purificam o lar, o coração, se toda a atmosfera ao nosso redor. Paz e bem. E que a única herança no seu quarto seja esta: a presença do Santo Espírito repousando entre travesseiros, móveis e sonhos. Faíscas. Palavra final de São Francisco. Dormir em paz é mais que fechar os olhos, se é descansar o espírito num ambiente que pertence a Deus. Hoje, tome a decisão. Cama. Torne seu quarto um altar, não um campo de batalha. Dedo indicador apontando para a direita. Curta este vídeo se ele te trouxe luz. Sino. Ative o sininho. Link. Compartilhe com quem precisa renovar o coração e o travesseiro. Memorando. Comente: São Francisco, sela meu quarto com a paz de Cristo.